Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Link. Meu nome é Thaís Barbosa, eu sou gerente de marketing da Sierra Consulta. E hoje eu estou aqui para mediar esse painel tão importante e tão interessante, que é sobre o impacto da acessibilidade digital na busca orgânica. Para quem não sabe, antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher negra, tenho 28 anos, eu estou com um black, um óculos, um vestido nude e alguns colares, anéis e brincos. E assim eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem também, para ficar melhor para as pessoas identificarem. Para quem não sabe, o que é a busca orgânica, o que é o SEO? SEO é Search Engine Optimization. Então, a gente otimizar os mecanismos de busca para a gente deixar tudo claro, tudo indexável, tudo que você busca, você vai achar por causa disso, por causa do SEO. Quando você vai no mecanismo de busca, no Google, no Bing, ou qualquer outro mecanismo, procurar alguma coisa específica, é por causa do SEO que você acha essa coisa. Então, hoje a gente vai conversar com dois especialistas, o Eric e o Everton. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Passo a palavra para você, Eric. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eric Casagrande, sou um homem de pele clara, branco, estou vestindo uma camiseta preta, estou num ambiente com fundo branco também, tem alguns quadros ao fundo, tem um pouquinho de bigode, uma barbinha rala, não muito charmosa, mas com seu detalhe também. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão bacana, tão legal, dividindo essa parceria com a Thaís e com o Everton também. E já dando uma cutucada antes mesmo do Everton se apresentar, SEO é como a Thaís falou, envolve muito a experiência do usuário. E a experiência do usuário tem tudo a ver com acessibilidade. Cara, show de bola. Valeu, Eric, valeu, Thaís. Já vou até dar uma moral para tua barba, Eric, tá estilosa. Não levem a sério o que ele falou, pessoal. A barba tá estilosa. Eu sou Everton Silva, trabalho com SEO na RD Station. Eu sou um homem branco, tenho uma barba um pouquinho mais, mais espaçosa que a do Eric. Tô de camisa vermelha, tô sentado aqui num sofá, atrás de mim tem uma parede branca, tem uma guitarra pendurada que eu tô tentando aprender a tocar, tá meio difícil. E prazer enorme estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante que é a parte de acessibilidade, que, como a gente já está falando aqui, casa muito com o assunto de SEO, né? Exatamente. Algo extremamente importante vocês entenderem que a história toda de mecanismo de busca e SEO é algo incrível. A gente passou por vários momentos do comportamento do consumidor e hoje a gente foi obrigado a evoluir e entender que a experiência do usuário ela é tão importante quanto outras coisas, quanto outros pontos do marketing digital. Ela virou um KPI, ela virou algo que é uma preocupação de todo mundo. Então, como que a gente vai fazer a experiência do usuário ser cada vez melhor? Então, tornar essa experiência mais acessível, nada mais é do que pensar na experiência mesmo do usuário de forma dinâmica, E algo que vai chamar a atenção também desse algoritmo. E falando em algoritmo, vou puxar já a primeira pergunta para vocês. E eu quero saber, com essa nova grande atualização do algoritmo do Google, que ela age em relação aos sites, qual é a importância dos pontos de atenção em relação ao conteúdo e ao EAT, que é a expertise, a autoridade e a confiabilidade em relação aos sites hoje? Everton, puxa você. Começa você. Tá, show de bola. Não, tranquilo. Então, essa última atualização do Google, o Google meio que não deixou claro, né, se tem mais a ver com o IAT, o EAT, ou se tem... Para o Google é mais, como eles falam, que é como se fosse um ranking de filmes, que com o tempo vai mudando a lista de melhores filmes e a gente também vai mudando aqui a lista de melhores sites para cada palavra-chave. Na prática, a gente acaba vendo que bate muito nesse ponto do EAT, né, que é uma coisa que o Google já vem falando há algum tempo e menciona bastante nas suas guidelines essa sigla, e tem muito a ver com a empresa, a pessoa, enfim,
produzir conteúdo, ter um site que fale sobre aquilo que faz sentido para a empresa. Com a popularização do SEO, com a popularização do marketing de conteúdo, as empresas estão cada vez mais até saindo um pouco do seu nicho para tentar ganhar um tráfego, tentar fisgar ali uma palavra-chave que às vezes não está tão conectada com o negócio, e o Google está cada vez mais de olho nisso. Então, não adianta nada se você, sei lá, tem um açougue e tem um site e faz um post ali como fazer pães. Porque fazer pão está na moda agora por causa da pandemia, por causa do pessoal em casa. O Google vai entender que esse site essa pessoa não está falando de uma coisa que não é a especialidade dela. Então, tem muito a ver com esse ponto de falar sobre o que você realmente entende para trazer um conteúdo de qualidade para o usuário, e aí as outras questões, relacionando também um pouco a segurança do site. Então, se é uma empresa confiável, se tem ponto de contato, se tem um endereço, se é citada na internet, se recebe links. Então, foi meio que uma forma de o Google juntar todos os pontos ali que importam realmente para ele, muito conectando a questão da qualidade do conteúdo, confiabilidade da empresa, do negócio e até do próprio autor, né? A relação que o autor tem em relação ao conteúdo. O que tu acha, Eric? Pois é, não, eu acho, Everton, que a chave do que tu falou é conteúdo de qualidade. Eu acho que isso, eu venho de uma escola de conteúdo também, né? Entrei no marketing digital através do conteúdo, defendo essa bandeira. E o EAT, né, o EAT, expertise, autoridade e confiança, ela parte da medida que o usuário chega no seu site e ele encontra esses valores que estão resumidos nessa sigla, né? Ele encontra conteúdo que seja referência, que seja específico, especializado sobre aquele tópico, que ele transmita uma ideia de autoridade, ou seja, quem está escrevendo, quem está falando neste conteúdo, ele transmite a ideia de que realmente entende, e por causa disso acaba gerando a confiança. Quando o usuário, quando nós, e a gente pode pensar por nós mesmos, né? Quando a gente consome algum conteúdo na internet, a gente sente esses valores, a gente naturalmente fica mais engajado, a gente naturalmente se sente, entre aspas, acolhido dentro dessa plataforma, dentro desse site. Isso vai fazer com que a gente retorne nesse site, vai fazer com que a gente engaje com esse serviço, que a gente consuma, contrate, compre, ou simplesmente compartilhe. Acho que a chave está em entregar, como o Everton falou, conteúdo de qualidade, mas que passe por levando em conta esses três valores. O que eu costumo lembrar, eu acho muito interessante, às vezes a gente comenta muito, né? O que é importante para o Google e o Core Web Vitals, né? Que é esse algoritmo que foi atualizado recentemente, agora pelo Google, que incorpora essa questão, muito da questão e do valor da experiência do usuário. Na verdade, isso tudo é um reflexo. O que o Google está fazendo é um reflexo do que já é importante para o usuário há um tempo. Então, pessoal, se a gente, como provedores de informação e de conteúdo na internet, não está atendendo isso, a gente não está mais atrasado em relação ao que o Google disse o mês passado ou vem dizendo. A gente está atrasado já há algum tempo em relação ao que é importante ao usuário. Porque o que o Google fez foi entender que isso é importante para o usuário e definiu essas métricas, definiu essas siglas, definiu essas atualizações. Mas a atualização em si é um reflexo do que já é importante para o usuário, o que já é importante para a gente. É sempre importante a gente lembrar, né? A gente fala de experiência do usuário. Nós mesmos somos usuários, então vale a pena a gente sempre pensar que do que é importante para a gente atender isso quando estiver gerando informação. E levando esses três valores, especialidade, autoridade e confiança, a gente vai estar, sim, num caminho muito mais próximo de entregar conteúdo de qualidade. Legal, Eric. E eu vou acrescentar algo. Eu, como profissional de marketing também, profissional de performance, minha formação inicial é Ads, né? Mas a gente tem sempre aquela formação em T. Então, passei pela automação também, passei por outros nichos, passei por outros lugares. E o que eu mais vejo, o que é mais interessante de tudo isso é que a gente está falando muito de canais. E é a primeira vez que o marketing está sendo obrigado a olhar para o usuário. Né? Ele está colocando, tem que colocar o usuário no centro, sempre teve que ser assim. Então, as pessoas que colocaram sempre em suas marcas e conquistaram cases de sucesso foram pessoas que sempre colocaram o usuário no centro.
E hoje, todos os canais praticamente de aquisição estão colocando o usuário no centro. Né? A gente está falando do Google, mas outros canais também entram nisso. Então, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando de história, a gente está falando de algo muito importante que é a relação humana. Né? Eu sou profissional de ads, mas eu tenho a plena consciência de que relações humanas é tão importante quanto a gente bidar algo de forma ideal ou segmentar algo de forma ideal. Relação humana é o que cria isso. E eu acredito que hoje o SEO está refletindo muito isso, né? Esse algoritmo novo, ele está fazendo isso. Está fazendo a gente pensar muito mais nessa relação. Né? Como que eu vou criar um vínculo contigo contando uma história de verdade, uma história de autoridade, criando esse vínculo forte, né? Pode falar, Eric. Com certeza, Thaís. E esse mesmo raciocínio que você trouxe de que tem a ver com pessoas e que isso impacta diversas áreas, né, diversas frentes, tem tudo a ver, por exemplo, o SEO por si só, ele não está mais tão... Ele já foi há muito tempo, talvez, mais desconectado, embora nunca fosse, mas já foi mais distante, por exemplo, do paid media, ou de qualquer outra área, da brand marketing, da área de marca das marcas, né, do marketing, ou de relações públicas, o algoritmo do Google, as atualizações do Google, mas a forma como nós estamos construindo a transmissão de informações e a construção de conteúdo, ela é agora muito mais integrada, muito mais conectada. O SEO não é mais alguma coisa alheia aos outros canais. Então, quando a gente, como você falou, quando a gente vai falar transmitir uma informação, transmitir um valor, transmitir algo para o nosso usuário, para o público que a gente quer, essa mensagem ela tem que estar alinhada e presente em todos os outros canais da marca, nas redes sociais, na cor que a marca está usando, no tom de voz que a marca fala numa publicidade. Não adianta o usuário ver uma mensagem num canal e encontrar outra dentro do conteúdo orgânico. Isso não, a pessoa ela não vai funcionar, não vai funcionar o raciocínio disso. Até eu queria complementar aqui, trazendo até as informações que vocês falaram. Eu acho que não tem mais espaço para aquele conteúdo água de louça, assim, né? Aquele conteúdo 3 dicas sobre tal coisa. Só para ter, tá na moda ter um blog, produzir conteúdo, vamos fazer aqui também. Já foi o tempo que tinha um resultado em cima disso. O Google está cada vez mais olhando para o outro lado e a gente como usuário, como o Eric falou, a gente como usuário, quando a gente pesquisa alguma coisa no Google, a gente está procurando a melhor informação. E a gente se frustra quando entra num site, não está bom, volta para o Google. Entra em outro, não está legal, volta para o Google e vai indo para baixo. Mas aí quando a gente está no outro lado, no lado empresa, tem um conteúdo mais ou menos, sabe que os melhores estão ranqueando, mas fala, poxa, por que o meu conteúdo não está entre os melhores ali? Olha para o teu conteúdo, olha para os outros, vê a diferença ali, porque o Google está vendo, sabe? Está diferenciando isso. Exatamente. Legal, pessoal. Então vamos para a segunda pergunta, né? O que é o Alt Test? E como a implementação dessa tag melhora o ranqueamento de um site? Bom, o alt text, ele é, mais ou menos traduzindo, né, um texto alternativo que você vai colocar, indexar a qualquer imagem que estiver dentro do seu site. Everton, por favor, qualquer coisa tu me interrompe aí para completar a explicação técnica. Mas basicamente é uma tag, né, são algumas palavras que vão descrever qualquer imagem que está dentro do seu site, dentro do seu conteúdo, dentro do seu blog, da sua landing page. E isso é muito importante porque é como o Google, os robôs de indexação, né, os rastreadores do Google e de outros mecanismos de busca vão interpretar essa imagem. Porque a gente costuma muito falar, né, o Google, esse mecanismo, né, ele é cego, ele não vai visualizar literalmente a imagem, embora a inteligência artificial já permita distinguir algumas coisas, mas ele vai ler essas informações que estiverem ali. E aí, quando a gente chega para a acessibilidade, os leitores de página, os screen readers, né? Também muita gente ainda se refere ao termo em inglês, mas os leitores de página, eles vão ler essa informação que você colocar. Então, se você subir uma imagem dentro do seu blog e aí, o nome do arquivo está editado, você já colocou o nome do arquivo, por exemplo, camiseta preta, né? É uma imagem de uma camiseta preta. Você colocou o nome do arquivo, camiseta-preta.jpg.
Você subiu essa imagem dentro do seu blog, você vai ter que inserir o alt text, o texto alternativo dessa imagem. Então, você pode colocar homem branco vestindo camiseta preta. Esse é um alt text. É isso que será lido no momento de uma leitura dessa página. E ter isso indexado são palavras que estão indexadas dentro dessa página que vão ajudar no seu ranqueamento de uma forma geral. Faz parte de uma pequena otimização do site, né? Show de bola. Então, como só complementando ali, né, o que o Eric já bem falou, existe uma série de sinais que a gente passa para o Google em relação à imagem. Então, só a inteligência artificial do Google em si já avançou muito, mas até tem alguns testes dessa inteligência artificial online, os erros que ela comete, tipo, um que eu lembro que eu vi recentemente num post era um pedaço de manteiga que, de acordo com a inteligência artificial do Google, era um pedaço de queijo. Então, é parecido, mas não é a mesma coisa. E quando a gente fala de imagens em si, o próprio texto alternativo, o nome do arquivo, como o Eric falou também, o texto que tem em volta dessa imagem vai dar sinais de quão relevante é para esse assunto. Então, ajuda a trazer mais sinais para o Google sobre o contexto da imagem naquele conteúdo. E o texto alternativo em si, como o Eric também falou, ele serve para essa leitura e para esses programas que fazem leitura de tela, né? E não só para blog post, não só para site, mas isso também é inserido em e-mail marketing, deve ser inserido em e-mail marketing. Se a imagem do e-mail, por acaso, não carregar, se o servidor bloquear aquela imagem, você configura lá o texto alternativo, vai aparecer o texto que tinha ali. Hoje, o LinkedIn também, quando você faz uma publicação, tem uma possibilidade de incluir o texto alternativo daquela imagem também para ter essa leitura. E eu acho que vale também trazer, muita gente fala, principalmente comunidade de SEO, né? Texto alternativo, coloca a palavra-chave principal lá. Uma coisa que eu prego muito é assim, se a palavra-chave principal tiver relação com a imagem, ótimo, mas o texto alternativo ele tem que ser um pouco mais descritivo em relação àquela imagem, e não pode ser muito longo. Então, tentar chegar ali no máximo umas 5, 6 palavras. Se for para ficar muito longo, talvez seja melhor usar uma legenda naquela foto, porque, querendo ou não, o texto alternativo, a hora que você passa o mouse, ele também se destaca, e se for muito longo, já fica estranho. A recomendação daí já é ir para um outro caminho, mas não ficar só na palavra-chave, sabe? Até porque a descrição ela vai definir essa imagem. E você não vai ter imagens, a princípio, não vai ter imagens iguais dentro da mesma página. Então, se você, como o Everton comentou, né, usar a palavra-chave na descrição, né, no texto alternativo, só a palavra-chave, você vai ter, no aspecto de descrição, muitas imagens iguais, porque elas terão a mesma descrição. Então, realmente, se tiver a ver com a palavra-chave, inclua a palavra-chave, mas descreva a imagem. O alt text é para você descrever a imagem de uma forma sucinta aí, não querendo determinar, mas a gente fala aí em cerca de 4 a 5 palavras no máximo, mas desde que você consiga transmitir a informação do que se trata essa imagem. Legal, pessoal. Excelente. Então, com isso, eu quero fazer outra pergunta que é bem importante também. Qual é a importância, né, das páginas AMP? E eu peço para vocês introduzirem e também explicarem o que é uma página AMP. Show de bola. Então, falando um pouquinho das páginas AMP, né? É um projeto, eu acho que já tem uns 4 anos esse projeto, 3, 4 anos. Foi lançado em parceria com o Google, LinkedIn e mais outras empresas de tecnologia, com o objetivo de facilitar essa questão do carregamento de páginas. No início foi pensado mais em páginas de mídia, de conteúdo, mas hoje se aplica a e-commerce, se aplica a qualquer tipo de site, basicamente, com um código diferenciado, um código próprio de AMP, um HTML próprio, que tem daí algumas limitações, cada vez mais sendo quebradas, mas tem algumas limitações de código ainda, e possibilita hospedar essas páginas em servidores, às vezes servidor do próprio Google. Então, ela tem um carregamento praticamente instantâneo. Na época, se eu não me engano, em
Em 2017, a gente configurou o blog da RD todo em AMP. Recentemente, a gente acabou tirando essa configuração, a gente fez uma virada ali do blog e a gente tirou as AMPs porque a gente estava já com uma performance melhor do site também e a gente viu que no começo o Google até beneficiava bastante as AMPs no mobile, mas a gente fez alguns testes e viu que tirando a AMP estava funcionando melhor para geração de tráfego. Então, a gente, ao invés de investir em manter a infraestrutura de AMP e essa manutenção dela, a gente está investindo mais em melhorar o tempo de carregamento como um todo, para garantir a experiência completa do site. Mas a AMP eu acho que ela é uma válvula de escape muito boa para quem não tem ainda um recurso, por exemplo, de otimizar muito a performance do site para mobile, né? Que permite esse carregamento muito rápido. Completando e usando o exemplo maravilhoso que o Everton trouxe, né, da experiência dele, AMP está para Accelerate Mobile Pages. Então, à medida que o usuário, sempre a gente vai, é muito legal a gente perceber que a gente sempre vai voltar nesse ponto, porque é disso que a gente está falando, né? É sempre como o usuário está comportando e por que as coisas acontecem. Nasce alguma coisa pensando em mobile, porque os usuários estão usando o celular para acessar as informações, muito mais do que desktops. E aí, então, você buscou alternativas de acelerar e melhorar essa otimização dessas páginas. Mas, mais do que você usar um método de código, né, uma linha de código como AMP, que é fácil e mais prático, vamos dizer assim, e você consegue executar de uma forma com menos recursos, o ponto principal é você precisa otimizar para mobile, para páginas de celulares, para aplicativos móveis. Aí, como você vai fazer isso? Você pode encontrar diferentes métodos. O exemplo que o Everton trouxe, né, é justamente, pode ser mais interessante você pensar em realmente otimizar o seu site de uma forma mais profunda, analisando ele tecnicamente, fazendo auditorias de site, percebendo que as suas imagens estão muito pesadas, então você redimensiona elas, trabalha elas para que elas carreguem de uma forma mais rápido, páginas carreguem de uma forma mais rápido, você evitar problemas de código, você ter inclusive pode retomar até o ponto da hospedagem de site, se a sua hospedagem de site é uma hospedagem de qualidade, que entrega os recursos que você precisa, tudo isso vai resultar em páginas melhores otimizadas. E é muito importante, e o Google, isso é um fato, o Google já deixou muito claro que as páginas mobile, a versão mobile das suas páginas, do seu site, são prioridades na hora de avaliação dos ranqueamentos. Então, você otimizar para o celular, você otimizar para o mobile é muito importante. E você pode escolher métodos para fazer isso. Mas o ponto é, você precisa fazer essa otimização. E aí a gente volta também naquele ponto do Core Web Vitals que a gente comentou. Um dos novos critérios do Google é o LCP, Larger Content Printed, ou seja, o carregamento do maior conteúdo daquela página, de uma forma simples. Muitas vezes o carregamento, esse conteúdo maior é a própria imagem. Novamente, o termo LCP ele vem para atender um carregamento de otimizado, fazer a página parecer rápida, de uma forma fácil na interface do usuário. No mobile, você precisa fazer isso também, inclusive com prioridade. E o AMP pode ajudar nisso, mas o mais importante é você otimizar, não necessariamente usar o AMP. Exatamente. E complementando vocês dois, algo que é extremamente importante a gente pensar também é que isso tudo ajuda em outras estratégias, né, de outros canais. Então, quando a gente fala também em mídia paga, a gente traz também essa questão da experiência do usuário, né, onde o Google também vai fazer uma avaliação. Se tu for fazer alguma estratégia de Google, ele também vai fazer uma avaliação e vai ser extremamente importante tu ter a tua página otimizada ao ponto de experiência do usuário ser algo bom, favorável, né, para ele, ter uma navegabilidade boa, ter outros atributos quando a gente fala em experiência do usuário que seja favorável para ele realizar alguma ação dentro do site. Então, não serve somente para a parte de SEO, mas serve para praticamente tudo. Então, de novo, é a experiência do usuário no centro e os canais sendo auxiliares, né, na estratégia de marketing ou na estratégia de negócios. Então, vamos para a próxima pergunta. Então, como as decisões de design podem interferir na usabilidade de um site?
Olha só, eu acho que essa era, para quem acompanhou a gente agora, eu acho que a gente chegou na melhor parte da nossa conversa, que é quando a gente vai poder, vai comentar de várias, algumas dicas, né, que nesse sentido de design. Vale a pena, só pode ser óbvio, mas é importante entender que design não é apenas a parte estética das coisas, né? Não é apenas a visualização ou como essas coisas se apresentam, está realmente muito associado à experiência do usuário em cima disso. Isso também é design, é como alguém se comporta dentro daquele, nesse caso, do ambiente digital. E tem tudo a ver. A experiência do usuário tem tudo a ver com SEO, tem tudo a ver com os teus resultados, tanto na busca orgânica como nos outros canais, que é o que a Thaís comentou em relação à busca à mídia paga, mas também em outros canais do marketing digital. E aí tem várias dicas que partem de melhorar a experiência do usuário, como a gente falou, a otimização de imagens, a otimização de páginas para mobile, que vão resultar num conjunto de qualidades que darão melhor performance para o seu site. E aí a gente, acho que, Everton, a gente pode tocar algumas ideias, né, nesse sentido de exemplos de experiência. Eu tenho até um exemplo legal da época que eu dava consultoria aqui na RD, que eu tinha um cliente de consultoria, a analista de marketing deles, na época, produziu uma landing page, e quando a gente fez a nossa conversa, ela foi me mostrar a landing page e eu notei que o CTA estava numa cor estranha, assim. Geralmente o CTA a gente faz, o botão ali, o call to action, a gente faz ele numa cor mais destacada na página, né, para influenciar o clique. E eu, se eu não me engano, ela tinha feito num cinza, assim, aquele cinza meio esverdeado. E aí eu falei para ela, mas vamos colocar uma cor mais chamativa nesse CTA, trazer mais contraste para a página. E aí ela me explicou que ela era daltônica, então, tipo, para ela estava fazendo muito sentido aquele botão. E nessa hora me deu um estalo, assim, porque até aquele momento eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente cria uma página, um conteúdo, quando a gente escolhe uma imagem, a gente nunca está pensando por esse lado do daltônico, que tem uma parcela muito grande da população que é daltônica. E às vezes para a gente, tá fazendo maior sentido, tá o maior contraste, mas na verdade não tá. Então, eu queria trazer muito esse exemplo, assim, eu acho que o papo de hoje fazia muito sentido para eu trazer, porque naquele momento me deu um estalo, assim, que eu acho que tem gente que ainda não teve esse estalo da questão da acessibilidade. Muita coisa que a gente faz, às vezes, que para a gente parece que é o básico, tá tudo certinho, tá tudo otimizado, mas não tá otimizado para todos os públicos, sabe? E tem coisas que é o básico do básico que a gente consegue fazer sem esforço nenhum, que é a questão das cores, a questão do texto alternativo, que a gente já mencionou aqui também, que todas as plataformas tudo acabam oferecendo isso para a gente, a questão do design, o contraste, o design em si, né? Quando a gente faz um teste na ferramenta de teste ali de mobile do Google, a ferramenta ela já traz, os botões estão muito pequenos, as cores de contraste do botão não tá legal. Então, o próprio Google, quando ele faz a análise da versão mobile do site, ele já está batendo em teclas que estão entrando nessa linha da acessibilidade e cruza com as coisas do SEO, sabe? Então, acho que tá totalmente interligado assim e a gente deveria ter até um pouco mais de sensibilidade para ir além do básico, para não olhar uma cor só como ela é ao nosso olho, mas tentar olhar com o ponto de vista das outras pessoas, não olhar o texto alternativo só como uma forma de ranquear uma imagem, mas também em deixar um conteúdo mais claro para um deficiente visual que está ali acompanhando. Então, acho que ter uma sinergia entre SEO, entre designer, olhando para tudo isso, só vai trazer resultado positivo, assim. Não vejo outro caminho. O que é muito legal é que se a gente pensa primeiro em atender essas coisas, acaba sendo apenas uma consequência o teu resultado em relação a isso, porque você faz porque é o certo se fazer, porque é o que se deve ser feito e o que convém fazer para a inclusão das pessoas, para todo mundo consumir essa informação de qualidade que você trabalhou, para todo mundo ter essa possibilidade de consumir essa informação, e a consequência disso é o resultado. Mas se você atender essas características antes,
você vai estar atingindo e atendendo todo esse público. Outro exemplo, por exemplo, é você diversificar os formatos de conteúdo, os formatos que você apresenta, né? A gente, poxa, por que não fazer, tem texto? Legal. Mas por que não fazer um vídeo e aí esse vídeo tem legenda, esse vídeo tem, ele não tem um autoplay, isso também é super importante, que às vezes a pessoa abre a página e já começa alguém falando, tu nem sabe onde é que está aquele vídeo que está tocando. E é pior, tu chega até a procurar nas tuas abas, qual é a aba que tem um barulho, né? Mas na verdade é aquela que você está. Então, não ter o autoplay para permitir que o usuário decida de fato dar o autoplay, e quando alguém está usando um leitor de página, isso vai ser anunciado para ele. Você deseja dar o play no conteúdo ou não? Você entregar conteúdos também em imagens, em infográficos, em áudio, ter a possibilidade de alguém ouvir esse conteúdo de uma forma até mais falada, né? Não necessariamente apenas a leitura. Tudo isso é entregando melhores formas de experiência ao usuário. Outra coisa que é super importante no SEO, sempre foi e é muito importante, que é links internos. Tem tudo a ver com a experiência do usuário. E aí, quando você decide, porque o link ele vai estar colocado em algum termo, né? Você vai colocar esse link em um termo, que a gente chama de texto âncora. Se eu colocar esse link num termo como clique aqui, veja mais, para o usuário que está usando um mecanismo de leitura de página, vai ser lido como leia mais, mas não vai ter o contexto. Porém, se eu usar um texto âncora que transmita uma ideia do contexto para onde esse link vai levar, o usuário que está lendo, ele vai dizer, não, esse link, esse botão aqui, né, esse link que está aqui tem a ver com essas palavras que estão marcadas como link. Isso é melhorar a experiência do usuário e diretamente, a gente sabe, entrega também boas experiências de forma geral que resultam em melhores resultados de SEO também. Excelente. Eu só Quer queria falar? complementar uma parte que o Eric falou ali, sobre infográficos, que eu acho que até casa bem com o que a gente está falando aqui, que o infográfico geralmente ele é feito em imagem, né? Com muito conteúdo em texto nessa imagem. Então, de novo, a gente volta a bater na questão dos leitores de tela. Eles não vão conseguir interpretar aquele conteúdo. Então, se possível, o infográfico, de novo, leitor de tela e o Google também. Se possível, esse infográfico sem HTML, porque daí o texto ele pode ser lido tanto pelo leitor quanto pelo próprio robô do Google, ou se não tenho recurso para desenvolver um infográfico em HTML, faz em JPEG, mas também traz no conteúdo em texto as informações que tem naquele infográfico. Não deixe exclusivo para o infográfico aquela informação, porque não está trazendo valor para o Google e não tem essa questão da acessibilidade também. O leitor de tela vai passar em branco ali. Não dá para a gente trabalhar num texto alternativo toda a informação que tem no infográfico, como o Eric até já falou ali, 4, 5 palavras no máximo. E já pegando um outro gancho aqui também, a questão do design. Hoje, no HTML, a gente tem uma forma muito semântica da gente trabalhar, várias tags, várias coisas. E tem muito programador, muito desenvolvedor que acaba trabalhando com aquelas mesmas tags para não descreve quando é um botão, quando é um parágrafo, quando é um artigo. Então, a gente consegue informar muito bem hoje via HTML do que se trata cada informação que tem na página. Isso ajuda também essa parte de leitores de texto, ajuda o Google também a entender melhor o conteúdo da página. Então, explorar ali o HTML ao máximo, essa parte semântica dele, vai deixar esse conteúdo um pouco mais rico, vai facilitar para os leitores de tela também, e acaba que só tem a ganhar, né? A empresa, o site, enfim. Excelente, pessoal. Então, a gente vai se encaminhando para o final e eu quero agradecer a participação de vocês. É muito importante essa discussão, até para a gente entender que a acessibilidade não é só para PCD, é para todos, né, literalmente. Então, é algo importante, essa discussão é importante a gente abrir até para esclarecer para outras empresas essa questão de sermos plurais, né? Nós temos várias pessoas nesse mundo que podem acessar o seu site
e você não sabe a condição de cada uma ou o que ela tem para a particularidade dela, né? Então é interessante deixar o máximo possível o teu site pronto para ser acessível, receber pessoas e receber de uma forma agradável, que tenha uma experiência boa, né? Então isso é importante, assim, principalmente agora que praticamente todos os canais de aquisição estão focando na experiência do usuário. Então, a acessibilidade e a experiência do usuário estão linkadas com toda a certeza. Quero agradecer a participação de vocês e dizer mais uma observação. Né? Tudo isso que vocês disseram tem algo em comum, que são dados. Né? Então, hoje, inclusive, o profissional de design, o profissional de marketing, eles têm que olhar para esses dados que são importantes. Hoje, o SEO, tanto quanto outros canais, eles viraram muito mais do que só um número, mas sim relacionamento. Né? E não só relacionamento, mas experiência e outras coisas e pontos importantes que são relevantes nessa jornada do consumidor, né? Dentro da tua marca, dentro do teu site, dentro da tua loja. Então, com isso, eu quero pedir que vocês dois deem a palavra final, as considerações finais aí, o que vocês consideram importante para as pessoas levarem em consideração dessa live tão importante hoje. Pode começar, Everton, ou Eric, decidam. Não, posso falar tranquilo. Acho que primeiro agradecer pelo convite do pessoal e parabenizar pelo evento. Eu acho que esse assunto é extremamente relevante e ainda pouco falado na comunidade. Eu faço parte de algumas comunidades de SEO e acho que eu nunca vi a gente entrar num debate sobre essa questão da acessibilidade, que é algo muito importante e tudo que a gente falou aqui mostra como está ligado o que o Google quer com a experiência do usuário e que, por consequência, acaba pegando essa questão da acessibilidade também, que a melhor experiência para o usuário bate numa acessibilidade nos conteúdos online, né? Então, eu acho que não sei como fazer SEO, não sei como otimizar meu site para estar melhor no Google. De tudo que a gente falou aqui agora, para pegar uma coisa assim, acho que olha para a experiência do usuário. Olha para a experiência do usuário e acessibilidade. Se você acertar na acessibilidade, com certeza você está acertando no que o Google quer. Texto alternativo de imagem, vou fazer o que o cara do SEO está falando, faz o que o pessoal da acessibilidade está falando, porque o Google vai gostar que você está descrevendo aquela imagem bem. Então, acho que olhar para a acessibilidade e experiência do usuário, você vai ter resultado com SEO, com certeza. Pessoal, eu faço coro ao que o Everton trouxe, assim, da importância do assunto. Vou admitir, assim, por a experiência que eu tive pré o evento também foi interessante, porque o assunto ele merece tanta atenção que mesmo a gente que está inserido na comunidade, que discute o assunto, eu fui pesquisar, eu fui ver alguns tópicos para me atualizar, porque isso Ficamos mostra... trocando figurinha no WhatsApp. A gente trocou figurinha no WhatsApp, trocando informação, porque a gente, claro, queria entregar ótimos conteúdos, boas informações, mas isso mostra como a gente não está 100% focado, nós, de fato, focado e tendo essa perspectiva. Então, isso é, sim, muito importante, tem que ser mais discutido, e desde já, realmente, como o Everton trouxe, parabéns à proposta do evento, ao tema trazido, e muito legal, porque só mostra o quanto conectado, é a mesma coisa. A gente está falando de acessibilidade, quando a gente entrega acessibilidade para todos, a gente entrega uma boa experiência para o usuário que entrega resultado. Eu costumo falar que o Google ele tem um objetivo. O usuário do Google ele vai fazer uma pesquisa, ele quer encontrar o melhor resultado, e por isso que ele volta a usar o Google. Se a gente facilitar o trabalho, nesse caso, do Google, a gente também vai ter melhores resultados. Mas se a gente facilitar o trabalho de todo mundo, se a gente facilitar a experiência do Google, a dos nossos usuários, a nossa própria, todo mundo está ganhando. É destruir barreiras, é destruir coisas que impeçam uma boa experiência. Facilitar o trabalho do Google para entregar resultados de melhor qualidade é facilitar o teu trabalho de trazer mais resultados orgânicos e é, sim, facilitar a acessibilidade de qualquer pessoa, independente se ela tenha ou não, se ela porte ou não alguma deficiência. Então, entregar acessibilidade é muito mais do que focar em determinado público, é focar em todos os públicos. Acho que esse é um ponto principal que a gente pode trazer da live, assim, entre as dicas mais pontuais que a gente acabou tocando também. De novo, muito obrigado, foi um prazer estar conversando aí. Legal, pessoal, eu agradeço.
E obrigada, e assistam às próximas lives, né? Porque esse assunto é muito legal, extremamente rico. E parabéns para os organizadores do evento. Gostei muito de mediar esse evento também. Também fui pesquisar. Eu, como gestora de marketing, também me senti na responsabilidade de fazer essa modificação, né? E levar isso para onde eu estou, porque é algo extremamente importante, né? E é isso. Obrigada, pessoal.